Carlos, eu queria só pedir para você dar uma última palavrinha. A gente precisa encerrar. A gente precisa encerrar mais 5 minutos só, né? A gente tinha combinado 12h15. Só dar um pouco esse fecho teu, na tua opinião. Acho que a gente tocou alguns pontos muito caros aí para o mercado de capitais também. Estamos falando de concorrência, mas também estamos falando de mercado de capitais. Sem dúvida, o Vinícius teve uma preocupação muito grande em olhar e ouvir o mercado, mas, pelo jeito, esse mercado é tão profundo e tão denso que as questões vão aparecendo, né? Então, conta um pouco para a gente a tua visão. A de fundos, pelo jeito, é a mais tranquila. Tem uma questão de governança aí que, ao longo do tempo, pode se revelar mais complicada. Qual que é a tua impressão? Qual é o impacto dessa medida do CAD para a saúde do mercado de capitais? Eu vou falar um pouco sobre o foco dos fundos, propriamente dito, já que a Bárbara focou mais nas aquisições de companhias abertas. Eu acho que a percepção da indústria é que a indústria talvez seja muito mais complexa do que ficou refletido na regulamentação, né? Ela tem uma diversidade muito grande em termos de perfis de fundos, de participação de investidores nos fundos, do perfil de companhias investidas, e que, enfim, acho que a gente poderia ganhar muito se houvesse assim um refinamento na norma para talvez corresponder a essa realidade. O que o Vinícius vem falando, e a gente vem acompanhando as tratativas da BVCAP com o CAD, eu acho que me dão realmente uma confiança de que a gente está nesse caminho certo. Eu acho que o CAD tem se mostrado bastante aberto para revisitar, como ele colocou. A ideia foi, ao invés de colocar em audiência pública e aí então sair a norma, colocar a norma, vamos ouvir a reação e aí, eventualmente, se precisar, a gente ajusta. E eu acho que é isso que está acontecendo. O mercado está digerindo as coisas. Aos poucos, a gente vai recebendo informações que eu acho que dão mais tranquilidade. Essa questão dos cotistas ser do mesmo fundo, por exemplo, era uma preocupação grande. E eu já tinha ouvido isso antes. Talvez basta alguns esclarecimentos sobre a nossa leitura, nós, CAD, talvez já sirva para tranquilizar bastante a indústria. Eu acho que é esse o caminho, né? A gente, para quem trabalha muito na área de mercado de capitais, a gente viveu muito isso quando a CVM mudou uma série de normas, a Instrução 480, etc. E tal. A reação no mercado imediatamente também foi muito de grito, com uma série de coisas, e aos poucos as pessoas vão digerindo, a interpretação da norma vem, e eu acho que a gente está no caminho certo. Queria aproveitar seu tempo só um minuto para uma dúvida que a gente estava falando sobre os investimentos dos fundos, aí propriamente dito, que se aplica à questão da análise prévia. Uma dúvida que tem surgido bastante aí nos fundos, quando aí estão fazendo seus investimentos, a questão de ter que submeter a aprovação prévia para então poder fechar a operação, é que é muito comum nessas operações, quando há um lapso de tempo entre a assinatura dos documentos e o efetivo fechamento, de você tentar regular, de alguma forma, a conduta dos negócios nesse lapso de tempo para você evitar a deterioração do negócio, né? E há uma preocupação grande de que, se esses documentos, enfim, assinados não possam produzir sequer nenhum efeito, que isso pode gerar um distúrbio muito grande como as operações são fechadas, né? Como é que a gente vai fazer ajuste de preço depois que a gente já assinou e o gestor, o antigo vendedor, começar, enfim, dilapidar o patrimônio. Então, queria entender um pouco como é que vocês estão vendo a possibilidade de você regular em contrato algumas normas que são usuais hoje em dia, de limitar um pouco a atuação do vendedor, sem que isso seja considerado uma interferência efetiva na condução dos negócios. Olha, eu acho que essa é uma questão importante. Ela entra um pouco nessa discussão de gun jumping, de queima de largada, né? E essa foi uma opção, de novo, assim, essa foi muito clara mesmo, uma opção de não regulamentar a princípio o que pode e o que não pode, porque a gente não tinha ideia do emaranhado possível ou das variações possíveis de cláusulas relacionadas a esse tipo de situação. Então, dizer isso pode, isso não pode, aí sim a gente achou que a insegurança ia ser maior ainda. Então, é o tipo de situação que eu acho que a gente tem que, talvez, discutir em cima. Isso não precisa ser, quando eu falo em cima sobre casos concretos, não precisa ser no momento da submissão. Entendeu? Eu acho que a gente pode fazer uma discussão, e aí a participação da superintendência é muito importante nisso, porque, no fim, são eles que vão... É o Ragazzo que vai dizer se
se aquilo pode, se aquilo não pode a princípio, porque ele que vai dizer, olha, vocês queimaram a largada, tem uma multa aqui, né? E o conselho pode até rediscutir isso, mas a princípio é uma orientação que ele vai dar, uma visão que ele vai dar. E eu acho que a gente pode discutir isso, marcar uma conversa sobre isso, em cima de situações concretas, de hipóteses, de cláusulas concretas que, enfim, estão presentes nesses contratos. A princípio, eu não tenho nenhuma divergência com aquilo que a Bárbara colocou ali no slide com o semáforo. O que pode, o que não pode. A princípio, ali, eu fiquei olhando para ver se eu identificava alguma coisa que ela estivesse fazendo errado ali. Mas eu não vi nenhum problema, a princípio, naquilo que ela colocou. Olha, essas cláusulas aqui, no fim, aquilo vira cláusula, né? Em verde, são possíveis. Eu, a princípio, não vi problema. Mas talvez seja o caso de fazer até uma discussão sobre isso no próprio IBRAC. Então, o IBRAC, quando a gente apresentou, a Cris está aí também, quando a gente fez a discussão sobre a minuta de resolução, a gente chegou a discutir internamente se a gente faria uma proposta de que o gun jumping fosse regulamentado ou não, e dentro do IBRAC a gente chegou à conclusão de que era melhor não fazê-lo, não regulamentar nesse momento. Porque, na verdade, porque tem uma questão, se você regulamenta, você acaba deixando algumas coisas muito petrificadas que em cada situação pode ser diferente. Então, o que a gente tem feito, eu tenho conversado com muitos colegas, né, com advogados, é tentado se inspirar, como eu falei, no que é feito na Europa, nos Estados Unidos, porque a gente também não pode esquecer que o que a gente está adotando aqui, nesse ponto, dá para, sim, aproveitar muito da experiência de fora. Eu acho que o nosso maior desafio, certamente você está sentindo isso na sua prática, é o que a gente sente, é como a gente muda a cabeça do empresário de coisas que, historicamente, na vida, ele sempre fez e que ele botava o diretor já na nova empresa, antes mesmo do fechamento, porque ele sabia que o negócio ia acabar fechando, e que isso não acontecia. Então, acho que a gente tem um desafio de conversar muito com o CAD, mas também de mudar uma questão cultural mesmo, né? Outro dia eu tive uma discussão longuíssima com um sócio que falou, não, mas eu sempre indiquei com um diretor na nova empresa desde antes do fechamento. Eu falei, pois é, mas desde que foi aprovada a lei, a gente não poderá mais fazer isso. Só um segundo, só rapidinho, ver se... Alguma pergunta de vocês? Alguma dúvida que ficou? Por favor. Saindo um pouco da conversa de fundo, né? Porque a gente é importante a questão do... Alô. Então, eu sou o Rafael, trabalho também no BNDES. Para a gente ter uma questão que está um pouco... Uma discussão muito grande lá no banco é em relação a valores imobiliários conversíveis, né? Debênture, assim, bônus, algum... Se notifica na emissão, se notifica na conversão. Exatamente. Você já deve ter explorado, né? Fala para a Bárbara responder. Só antes da resposta, perdão, só complementando a questão que o Rafael está colocando, a nossa preocupação ela se coloca especialmente por conta de, quer dizer, se você está claro que você pode celebrar um contrato e submeter posteriormente com uma cláusula, uma condição de eficácia ou alguma coisa parecida, mas na medida em que uma debênture conversível seja notificável no momento do exercício da opção e da conversão da debênture, isso pode ter consequências graves sobre o negócio e, inclusive, inviabilizar o negócio da maneira que os negócios vêm sendo feitos. Porque se o CAD, no momento da conversão da debênture, se isso não pode ser apreciado, e a gente está preocupado também com a súmula que existe da dupla notificação, né? Porque se isso não pode ser notificado no momento da aquisição do título, inclusive essa parte relacionada à conversão da debênture, quer dizer, o que fazer diante de uma decisão do CAD que diga que houve um ato de concentração no momento da conversão e que aquilo precisa ser desfeito quando o título já está no final da sua vida. A gente tem que, eu vou tentar ser bem objetivo porque eu estou com um problema de horário aqui já. Não é que você não pode notificar na emissão, você pode notificar na emissão, sim. A gente tem discutido um pouco essa hipótese, inclusive internamente até teve um evento em que um falou uma coisa e o outro falou outra, porque de fato não era uma coisa que a gente tinha ainda aprofundado. Mas assim, a minha posição, meu entendimento é que você pode notificar na emissão e que você pode, assim como um caso de OPA de alienação de controle, você pode olhar, bom, se tudo isso aqui for conversível, hoje, você faz um cenário conservador e você vê se é o caso de você impor alguma restrição ou não.
O problema é que, às vezes, no momento da conversão, você tem uma outra estrutura acionária ali, que pode ser problemática no momento da conversão. Então, talvez você possa criar uma situação de aprovação condicional a algumas questões, de modo que, olha, se o quadro acionário tivesse alterado em determinadas condições, você tem que submeter de novo ou não. Esse pode ser um caminho. O outro caminho é você falar, não, são 2 submissões mesmo, vocês têm que ou, enfim, se você não submeter no momento, você tem que sempre submeter no momento da conversão. Se você quiser submeter no momento da emissão, você submete ou não. Eu acho que a gente vai acabar não indo por aí. A gente está tentando ver um caminho que resolva as 2 situações. Mas é que, de fato, é complicado você dar um waiver para o momento da conversão sem você saber qual que é o quadro acionário ali no momento da conversão, entendeu? Parece que essa solução de adotar um cenário conservador e permitir a notificação no início resolva a maior parte das situações. E aí, obviamente, quer dizer, não resolve todas, né? As cláusulas antidiluição também colocam uma cereja nessa discussão, mas eu acho que isso, com certeza, resolveria a maior parte dos problemas. Gente, a gente vai precisar encerrar, mas alguns palestrantes vão ficar talvez mais uns minutinhos. Quem quiser fazer alguma pergunta diretamente, fica à vontade. Obrigada pela participação de todos. Uma boa tarde. Obrigada.